Este é o momento do crescimento, no crescimento e conhecimento da palavra. Vamos abrir nossas Bíblias em Filemão. Filemão é uma página só ao lado de Hebreus, Novo Testamento. E não tem nenhum capítulo. Vamos ler do versículo 8 ao 20. Filemão, versículos de 8 a 20. Eu farei a leitura dos pares, versículos pares. E a igreja, por favor, os versículos ímpares. E no 20º, último versículo, nós vamos ler juntos. Fiquemos de pé para a leitura da palavra do Senhor. Paulo intercede em favor de Onésimo. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou se deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Juntos. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Amém. Quero convidar os amados a permanecerem com a Bíblia aberta. Livro de Filemão. Aqueles que são um pouquinho menos afeitos às páginas da Bíblia, se encontram na página 232 do Novo Testamento, na Bíblia de edição comemorativa. O livro de Filemão é um livro muito pequeno, e aí talvez, se você passar 2 páginas coladinhas, você já perdeu o livro, não é? Então, a página 232. Deixa a sua Bíblia aberta, marcadinha ou ligada, caso esteja num dispositivo eletrônico. O que é o poder? O que é o poder? Esta é uma pergunta de natureza filosófica, né? O que é o poder? Para além de tratar da autoridade, do comando, da capacidade de fazer alguma coisa, o poder é uma força que permeia as relações sociais desde que mundo é mundo. Não sem motivo, diversos pensadores da história da humanidade, uns mais afeitos aos pensamentos cristãos, outros bem mais distantes dos pensamentos cristãos, mas em alguma medida estes homens acabaram pensando sobre o poder. Quero fazê-los lembrar do alemão Max Weber, por exemplo, que pensa o poder como imposição da vontade.
E isto pode ser de natureza pessoal ou institucional, segundo a visão de Weber. E é interessante perceber que a imposição desta força, a imposição desta capacidade, gera a aceitação natural ou não. Esta é a visão de Max Weber com relação ao poder. O filósofo, sociólogo e economista alemão Karl Marx vai pensar o poder bem vinculado à essência do seu próprio pensamento, que é a questão das lutas de classe. Ele vai dizer que o poder reside naquele que possui os meios materiais de produção de capital. E por meio da posse desses meios de produção, o proprietário submete os seus empregados numa relação de dominação. Você vê que estas palavras são muito vinculadas ao pensamento de Marx, que se estende aí até os dias de hoje. Além destes homens de Weber e Marx, Pierre Bourdieu vai dizer que o poder é compreendido na esfera social por meio daquilo que ele chamou de hábitos. E o que é o hábitos? É a junção de cultura, de gostos, de regras que moldam toda uma sociedade. Ele diz, Pierre Bourdieu vai dizer que estas manifestações de poder acontecem institucionalmente, seja a escola, ensinando a criança o que deve fazer, seja o quartel que impõe regras aos jovens, seja os manicômios ou os hospitais. Tudo isto são manifestações desse poder vinculado ao hábitos. E para encerrar essa série de citações de homens que marcaram o pensamento da história, Michel Foucault vai dizer que e Foucault ainda tem assim, um olhar bem pormenorizado para essa questão de poder. O poder foi algo que chamou muita atenção de Foucault. E ele vai dizer o seguinte, que o poder, no decorrer do tempo, ele vai deixando de ser mais restrito, mais absoluto na mão de uma pessoa, e ele faz menção à monarquia. E ele vai dizer o seguinte, que com o capitalismo industrial e liberal, esse poder vai se esvaindo para outras esferas. Mas eu não quero mencionar nenhum desses homens que sejam mais afeitos à história e ao pensamento cristão, ou estejam mais distantes do pensamento cristão. Eu quero falar da definição de poder do apóstolo Paulo aos Romanos. A definição de poder do apóstolo Paulo aos Romanos é diferente de tudo isso que nós ouvimos até agora, seja na boca de Weber, seja na boca de Marx, seja na boca de Bourdieu, seja na boca de Foucault. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: poder é o Evangelho. Romanos capítulo 1, verso 16. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O maior poder dessa terra, o maior poder que um ser humano pode ter contato é o Evangelho. Nós vemos no texto lido a manifestação clara desse poder. Todos os estudiosos que versaram sobre o poder, que pensaram sobre o poder, que tentaram definir o poder, que pormenorizaram as expressões do poder, nenhum deles é capaz de dizer que exista um poder que transforma a atitude externa, mas que também muda a condição interna e de pensamento e de sentimento. Weber não foi capaz de dizer isso. Marx muito menos. Nenhum destes homens foi capaz de dizer que há sobre a terra, que a definição dele define poder de forma que o homem é mudado nas suas atitudes e é mudado por dentro, no seu caráter, na sua forma de pensar. Apenas o Evangelho tem esse poder. É salvação para todo aquele que crê. Onésimo era um nome comum para escravos. Dizem os estudiosos que todo escravo encontrado sem nome recebia o nome de Onésimo. E há uma razão de ser. Onésimo significa útil. Então, quando eu encontrava um escravo sem nome, quando eu comprava um escravo sem nome, eu dizia: a partir de hoje seu nome é Onésimo, porque eu quero que para mim você seja útil.
Paulo então prega a Onésimo, e Onésimo é convertido, é impactado pelo poder do Evangelho. A mente de Onésimo muda, as atitudes de Onésimo mudam, e então o apóstolo Paulo, que tem Onésimo como seu filho de cadeias, enquanto o apóstolo Paulo estava preso em Roma, ele vê a conversão de Onésimo e é instrumento de Deus para a conversão de Onésimo, e ele começa a ensinar a Onésimo as primeiras páginas da classe de catecúmenos, as primeiras páginas da classe de novos membros. Você foi encontrado pela graça de Deus em Cristo, então volta e conserta tudo que está errado. E aí o apóstolo Paulo encaminha Onésimo, o escravo, o fugitivo, ao seu senhor, Filemão. E envia uma carta a Filemão dizendo: olha, você está recebendo não um escravo fugitivo, não um perverso que te causou prejuízo. Você está recebendo um irmão caríssimo. Só o Evangelho é capaz de fazer isso, irmãos. E se isso não emociona você, eu não sei mais o que te emociona nessa vida. Somente o Evangelho de Jesus pode tornar alguém medíocre em alguém importante. Alguém que é um roubador em alguém honesto. Alguém que é mentiroso em alguém que só fala a verdade. Somente o Evangelho do Senhor pode transformar um infiel em alguém fiel, um desleal em alguém leal. Somente o Evangelho. E é exatamente sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Eu quero compartilhar com você sobre o poder do Evangelho. Quais são as manifestações desse poder? Porque nós somos alcançados por esse Evangelho, o Evangelho do Senhor, o Evangelho da graça, o Evangelho da cruz, entrou no nosso coração, e isso tem que reverberar, isso tem que fazer a gente pensar, tem que fazer a gente mudar de atitude, de pensamentos e sentimentos. Eu quero compartilhar sobre o poder do Evangelho. Eu quero que você vá para casa hoje, vá viver a sua semana no dia, a partir de amanhã, de trabalhos, de estudos, entendendo que este poder habita a sua vida por obra de graça do Senhor Jesus. Eu quero falar sobre o poder do Evangelho. Nós vamos olhar para este texto e ver as manifestações desse poder. Então, você que gosta de anotar o tema do sermão, eu quero compartilhar sobre o poder do Evangelho. Em primeiro lugar, a primeira manifestação desse poder é que o Evangelho tem o poder de transformar. O verso 10 diz o seguinte: sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. A palavra solicitar, o verbo solicitar no grego é parakaleo. E o que significa parakaleo? É muito mais do que solicitar. Parakaleo é uma palavra carinhosa, no sentido de vem aqui para o meu ladinho. Eu quero te falar algo muito importante. Então, parakaleo, eu vou solicitar a você, não à distância, não com o coração duro, vem aqui para o meu lado que eu quero falar uma coisa no seu ouvido. A solicitação tem um caráter carinhoso, amoroso, próximo. Por isso o apóstolo Paulo usa parakaleo para falar a respeito de Onésimo para Filemão. Vem aqui pertinho. E ele segue dizendo que este Onésimo é seu filho gerado em algemas. E a palavra grega lá é a palavra teknon, que é muito mais do que uma relação sanguínea meramente ou tipicamente. Expressa um relacionamento íntimo e recíproco, formado entre homens, com laços de amor, de amizade, cumplicidade, de confiança. É por isso que ele fala, este aí é um filho, é um teknon. Eu o amo intensamente, eu o respeito intensamente, tenho com ele uma relação de amor, de proximidade, de intimidade, de afinidade. Ele é meu.
Interessante perceber que o apóstolo Paulo não fala a respeito de Onésimo o seguinte, irmãos: eu me vi no lugar do apóstolo Paulo, recomendando por meio de uma carta alguém que tivesse cometido um pecado contra você. Muito provavelmente, eu escreveria o seguinte: Daniel, meu amigo, André, meu irmão, eu estou enviando para você aquele homem que te causou prejuízo. Eu estou enviando de volta a você aquele funcionário que te colocou na justiça. Eu estou mandando de volta a você aquele insubordinado que se revoltou contra a sua ordem. Eu estou enviando para você aquele que agiu contra você, que traiu você. Eu faria isso, irmãos. E o Senhor vem nos dizer por meio da palavra nesta manhã que não, isso está errado. O apóstolo Paulo apresenta Onésimo a Filemão, confiando na transformação gerada pelo Evangelho. Ele não é um ex-nada, ele é tudo novo. É um filho nosso, é um irmão nosso, é um irmão caríssimo, importantíssimo. O Evangelho transforma escravos inúteis em irmãos úteis. O Evangelho transforma o ladrão numa pessoa honesta, um fugitivo em alguém que volta para pedir perdão e para acertar tudo aquilo que deixou para trás. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ele transforma o rico e o pobre, ele transforma o escravo e o livre, o patrão e o empregado, o analfabeto e o pós-doutor. Ele transforma todos estes em filhos. O Evangelho coloca todos eles no mesmo nível, no mesmo patamar, com o mesmo grau de importância e de relevância. Onde o Evangelho chega, as barreiras são quebradas, os preconceitos são rompidos. O Senhor Jesus abraçou os escorraçados, Ele acolheu os que eram repudiados, Ele estendeu graça aos leprosos, às prostitutas, aos samaritanos, fez de todos eles filhos, gerou esperança para mim e para você, gentios. E Ele disse assim: olha, não há prediletos, nós somos iguais. O Evangelho que eu prego torna vocês iguais. E alguém pode me perguntar: pastor, mas como assim? O Evangelho transforma como? Porque é engraçado como nós mesmos temos lentes muito benévolas conosco. E temos lentes muito grandes para olhar os defeitos alheios. Pelo menos isto acontece comigo. E alguém possa falar: eu não vejo grandes transformações em mim. Das duas, uma: ou você está se analisando de uma forma muito benéfica, muito benévola, ou o Evangelho não chegou a você. Porque se o Evangelho chega, ele muda. E se você tem dificuldade de entender que transformações são essas, pergunte a Maria Madalena. Como foi a transformação dela? Eu gostaria de chamar aqui ao meu lado Maria Madalena. Tudo bom, Maria Madalena? Está conosco nesta manhã, Maria Madalena. Eu gostaria de falar com ela um pouquinho. Como foi a sua transformação, filha? É mesmo? Ela disse que foi possessa de 7 espíritos. E que o Senhor a libertou. E que a partir daí ela virou uma aluna de Jesus. Está conosco também nesta manhã um homem que morava em Gadara. Por gentileza, você pode subir aqui. Quem era você antes do contato com Jesus e da transformação efetuada pelo Evangelho? É mesmo? Não acredito. Sabe o que ele acabou de me dizer? Que ele vivia nu, correndo pelos cemitérios, acorrentado porque ninguém podia resisti-lo, com pedras cortando o próprio corpo, e gritando e urrando pela sociedade. As pessoas tinham medo dele. Mas uma vez que o Evangelho da graça de Deus em Cristo toca a sua vida, ele passa a ser um missionário e ele começa a anunciar o Evangelho. Você quer entender o que é transformação?
Pergunte a Zaqueu, o publicano. Também está conosco nessa manhã. Por favor, Zaqueu, quem era você? Também não acredito nisso. Ele é um homem que traiu seus irmãos e que cobrava juros mais altos do que os juros do Império Romano. Mas o Senhor teve acesso ao seu coração e Ele resolveu restituir a todos quantos Ele tinha roubado. Eu acredito que agora você já esteja ciente do que é transformação. Não sei se você já viveu essa experiência, eu já vivi. Conhecendo irmãos da igreja, e eu os conheci aqui, membros da catedral. E aí esse irmão começa a pegar proximidade com o pastor. E ele fala assim: pastor, olha, mas eu tinha uma boca tão suja. E é algo tão diferente o que ele vive hoje do que ele vivia antes de Jesus, que você não consegue juntar as duas coisas. Eu não acredito. Como assim? Um irmão falou para mim assim: pastor, antes de ser convertido pelo Senhor, eu fumava muito. E eu não consigo olhar para esse irmão e imaginá-lo hoje com um cigarro na mão. É como se fossem duas pessoas, porque de fato são duas pessoas. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. A primeira manifestação do poder do Evangelho é que o Evangelho transforma. Mas em segundo lugar, o Evangelho iguala. Se a primeira palavra foi dirigida a Onésimo, no sentido de compreender que ele fora transformado, a segunda palavra, a segunda manifestação diz respeito a Filemon. Versos 11 e 12, a palavra de Deus diz assim: ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta, em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Ele antes foi inútil, agora ele é útil. E eu estou enviando para você, não é alguém menos importante do que eu, não. Quando ele estiver indo, eu estou indo, o meu próprio coração é que vai. Sabe o que isso significa dizer, queridos? Que na família do Senhor, escravos não são colocados abaixo de patrões, de senhores. O que significa dizer que no reino de Deus nós somos iguais. Paulo afirma que ele mesmo, Paulo, Onésimo e Filemon eram iguais. Filemon deveria receber Onésimo não mais como um escravo, mas como um irmão. São iguais. Foi tocado pelo Evangelho, é igual. E é interessante pensar nas figuras, por exemplo, na figura de um tribunal. Se isto acontecesse no tribunal secular, um roubou o outro na condição de escravo, como é que é a disposição de uma sala de tribunal? Os que acusam estão de um lado, os que são acusados estão do outro. Mas no Evangelho não é assim. No Evangelho o Senhor fala assim: não é nada disso. Assim é naquele meio secular. Diante de mim, vocês estão do mesmo lado da mesa, porque o cabeça dessa mesa, assentado na cabeça da mesa, sou eu, o Senhor. Isso me faz lembrar de Erlo Stegen, um missionário entre os Zulus na África. Conta-nos a história que Erlo ia receber na África do Sul uma cultura extremamente separatista e preconceituosa. A missão dele trabalhava com os Zulus e ele ia receber autoridades do governo na missão. E as autoridades vêm, e ele é anunciado, e quando é anunciada a chegada das autoridades, ele tem no coração o desejo de fechar a janela, para que as autoridades não vejam os Zulus que estavam ali. E ele subitamente vai, furtivamente vai, para fechar a janela, e o Espírito Santo ministra ao coração dele naquela hora, dizendo que se ele fechasse aquela janela, o próprio Deus estaria do lado de fora e não dentro na reunião. E automaticamente ele ouviu a voz do Senhor e deixou as janelas bem abertas. No reino de Deus não há mais importantes e menos importantes. Deuteronômio capítulo 10, verso 17 diz
que o nosso Deus não faz acepção de pessoas. E Tiago capítulo 2, verso 1 diz: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Todas as vezes que nós fazemos julgamentos subjetivos, fundamentados em aparência, status, posição social e vida intelectual e canudos na parede, todas as vezes que nós fazemos este tipo de coisa, nós estamos pecando, irmãos. E se isto acontece dentro da igreja, é mais abominável ainda. Quem é mais importante, irmãos? O Lino, que entrou no hall de membros no dia de hoje, ou você, que chegou junto do Simonton? No Evangelho são iguais. A experiência é diferente. O tempo de caminhada é diferente, é claro. Mas diante do Senhor são iguais, são igualmente importantes. E alguém pode dizer: pastor, mas isso não acontece na igreja. Em igreja alguma. Tiago capítulo 2, versos 2 e 3, a palavra de Deus diz assim: um homem com um anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, era convidado para sentar à frente. Tiago capítulo 2, versos 2 e 3. Enquanto o pobre, com sórdido traje, era recebido com indiferença e ficava em pé. A comunidade do tempo de Tiago viveu isso, em nome de Jesus Cristo. Aqui na catedral não. Não interessa quantos zeros à direita você tem na sua conta, quantos canudos você tem pendurados na sua parede, o quanto você é relevante, o quanto o seu status é notável e notório na sociedade do tempo presente. Eu quero dizer para você que diante do Senhor Jesus Cristo nós somos iguais. Portanto, se você não tem nenhum tipo de recurso desse mundo e subiu à casa do Senhor, você é muito bem-vindo. Se em todos os lugares que você está durante a sua semana ninguém valoriza você, eu quero dizer que o Deus dessa igreja valoriza você, ama você, reconhece você como alguém importante. Sim, os ricos são importantes, mas os pobres também o são. Os pós-doutores são importantes, mas os analfabetos também o são. O Evangelho tem o poder de igualar. Se você foi alcançado pelo Evangelho, você ama. Se você foi alcançado pelo Evangelho, você perdoa. Se você foi alcançado pelo Evangelho, você trata o outro como igual. Você não expõe o outro, você ama o outro. Mas em terceiro e último lugar, o poder do Evangelho se manifesta por meio do seu poder de transformar, por meio do seu poder de igualar e por meio do seu poder de libertar. Versos do 17 ao 19, a palavra de Deus diz assim: se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Eu quero encerrar fazendo você refletir nesta figura linda do apóstolo Paulo. Sim, porque o escravo não pode pagar por sua própria liberdade. O apóstolo Paulo diz: ele é livre, e eu estou pagando o preço dessa liberdade. Ele é livre, e quem garante a soltura dele, quem garante o preço dele, sou eu. E eu escrevo isso de próprio punho. Só faz isso quem tem uma profunda identificação com o outro. E é interessante perceber que esta é uma figura típica do Senhor Jesus Cristo a cada um de nós. Lutero disse que todos nós somos onésimos. Todos nós, escravos do pecado. Todos nós, caídos e limitados. Todos nós,
sem condições de conseguirmos a salvação, todos nós sem condições de pagarmos o preço da nossa liberdade, todos nós. Mas diz-nos a palavra do Senhor, que na plenitude do tempo o Senhor enviou o seu Filho, para Ele cumprir o castigo que estava sobre nós, Ele levou sobre Ele na cruz do Calvário. Isso se chama doutrina da imputação. Aquilo que nós deveríamos passar foi imputado ao Mestre. E isto é o que nos mantém de pé, irmãos. Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, para que nós não fôssemos escravos do pecado, mas servos do Senhor da glória. Ele se entregou na cruz para que nós fôssemos feitos livres. Quando Ele se entrega, Ele fala, tetelestai, está consumado, o seu preço está pago. Pastor, mas o que eu preciso fazer para ser salvo? Creia no Senhor e será salvo tu e tua casa. Quando os nossos pais caíram e pecaram, foi criado um abismo entre Deus e o homem. E talvez você pense, eu vou conseguir construir uma ponte. Eu seria um religioso. Eu vou colocar meu nome no hall de membros da catedral. E olha que da catedral pesa. Eu vou fazer boas obras. Eu serei um homem honesto. Isto tudo é uma tentativa envergonhada de tentar se aproximar de Deus, uma vez que o pecado nos baniu. Só que essa é uma ponte que não consegue chegar do outro lado. Ela até sai bem, não há nada contra fazer boas obras, ser membro da catedral, ser alguém honesto. Não, eu só estou dizendo que isto não é suficiente para cruzar o outro lado. A palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É por isso que o Senhor Jesus Cristo foi para a cruz. Não há ponte que você possa construir para chegar à presença do Senhor. Ele é a ponte, Ele é o caminho. Ele se ofereceu para que nós pudéssemos sair deste lado morto do império das trevas, a fim de que nós fôssemos transportados para o reino do Filho do seu amor. É por isso que o Senhor Jesus morreu, e é por isso que nós louvamos o seu nome. Você não tem condições de construir a sua própria salvação, de pagar o preço da sua salvação. O que você precisa fazer é crer no Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor nos diz, por meio de João capítulo 8, verso 36, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pastor, eu não me sinto salvo ainda. Pastor, eu tenho dificuldade com a minha salvação. Será que se eu morrer agora eu estou com Jesus? Deixa eu te explicar uma coisa, vou te perguntar uma coisa, você me responde aí do coração, não precisa responder audivelmente não. Você crê que Jesus Cristo veio a esta terra em carne, viveu como um de nós, sem pecado, foi para a cruz do Calvário, se entregou como remidor dos nossos pecados, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, literalmente. Não é ressuscitou no discurso, não. Ressuscitou de verdade. Você crê nisso? Amém. Você crê que Ele vai voltar para buscar a sua igreja? Amém. Então você é salvo. Vai embora para casa louvando a Deus pela sua salvação. E aí talvez você pergunte, pastor, mas eu não fiz nada. Sim, o nome disso é graça. Você não fez nada, você não faz nada e não fará nada para ser salvo. O nome disso é graça. Não tem a ver com conquista, não tem a ver com o que você galga, não tem a ver com o que você planta, tem a ver com o Senhor derramar sobre nós o seu amor, dizendo, filho, ei, você é um escravo, mas eu te liberto, e você é um salvo, se você crer em mim, se você crer no meu sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, somos todos onésimos, no entanto libertos. Somos onésimos, no entanto importantes. Somos onésimos, mas alguém pagou o preço por nós. Somos onésimos porque a nossa natureza é pecadora, é caída, é escrava. Mas o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para dizer ao Pai, são meus irmãos caríssimos. Alguém pode pensar, pastor, mas e Weber? E Marx? E Foucault? Com todo carinho a eles, nunca conheceram poder.
Porque poder é o Evangelho para fazer de você alguém transformado, mudado, mudando princípios, caráter e valores. Poder é o Evangelho que te torna igual a este irmão que está perto de você, guardado o distanciamento. Poder é o Evangelho que, por meio da ação de Jesus Cristo, nos liberta e nos torna passíveis de uma vida eterna. Poder é o Evangelho. Quanto aos outros, são apenas definições e cultura. Que em nome de Jesus você viva hoje alegre e feliz, como um liberto em Jesus Cristo. E quem comunicou isso a você foi o poder do Evangelho, por meio da sua maravilhosa graça.